Está orando em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Pai. Aqueles que hoje estão sedentos da Tua presença, estão desejosos de ouvir a Tua palavra, Senhor, fala conosco. Continua fazendo a Tua vontade, boa, perfeita, agradável. Levanta um povo, Senhor Deus amado, desejoso de aprender. Abençoa a vida da missionária, Senhor Deus amado, Cláudia. Foi uma bênção hoje. Eu fico feliz, Senhor. Me sinto honrado, Pai. Não que eu seja digno de honra alguma, mas me sinto honrado quando alguém reconhece o nosso esforço e diz: olha, hoje não estarei presente por motivo X. Nós sabemos que a pessoa tem um motivo, em uma força maior, para que essa pessoa não venha estar presente. Nós nos sentimos como reconhecidos, como alguém que está sendo reconhecido a sua importância no reino. E por isso eu quero te pedir, abençoa continuamente a vida da tua filha e de todos esses, Pai querido, que tem disponibilizado do seu tempo, da sua vida particular para estudar a tua palavra. Aqueles que estão trabalhando, o diácono Eduardo, o obreiro Lucas, a missionária Heloísa, que estão trabalhando também, abençoa a vida deles e continua prosperando a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Carmosina de Jesus. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Irmã Carmosina, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida daqueles que já estão presentes conosco. Você que está chegando agora, solta um glória a Deus aí. Vai soltando um glória a Deus aí, eu vou lhe saudando, tá bom? Vou recapitular aqui. Homem espiritual. Isso aqui é o homem. Homem. Recapitulando rapidinho para a gente continuar. É o homem. Esse é o homem, tá? Dividido em corpo, alma e espírito. Junção do corpo com a alma, mente. Junção da alma com o espírito, coração. A junção do coração e mente formam a carne bíblica. E aqui já quero deixar uma lição que eu não deixei das outras vezes. Num feto, quais é as duas primeiras coisas que formam um embrião? E a mente. Então, a carne dentro do feto dentro da barriga de uma mulher, a primeira coisa que forma é o coração e a mente. Quando virou vida, já gerou o coração e a mente. Ainda que não esteja formado nem a mente e o coração, já existe. Por isso que aborto é pecado, porque coração e mente é a junção dos dois, é a carne bíblica, coração e mente. E eles estão em polo máximo da alma, polo máximo da alma, coração e mente, o polo superior, o polo inferior da alma. Então já é uma alma, para Deus já é uma alma. William Guilherme, Deus abençoe sua vida. Não, tá marcando aqui. Deus abençoe. Então vamos lá. Gálatas 5 vai falar sobre esses frutos da carne. Nós já falamos sobre os atributos do corpo, que o corpo tem atributos que foram depositados ao corpo, que é atributos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Atributos presenteados ao corpo. Nós falamos na aula anterior sobre os instintos. Começamos a falar sobre os instintos. E dos instintos nós falamos sobre domínio, que o domínio é um dos instintos presenteado ao corpo humano. E agora nós vamos falar sobre a autoproteção. A autoproteção como uma qualidade de instinto que Deus presenteou o homem, tá? Então nós vamos ler alguns textos aqui, alguns textos que nos farão compreender autoproteção. Vamos lá. O primeiro texto de autoproteção é João capítulo 11, versículo 12. João capítulo 11, versículo 12. Se você puder, eu vou abrir aqui para vocês, vamos, a gente ser mais rápido. Fazendo uma curva, João 11, 12. Olha lá. No João 11, 12 vai dizer assim, caiu um marcador ali, missionário. Vai dizer assim, Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor,
se dorme, estará salvo. Mas Jesus lhes falava a respeito de sua morte, porém pensavam que falava de um repouso de sono. Então Jesus lhe disse, claramente, Lázaro está morto, e por vossa causa eu me alegro que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Por que Jesus estava dizendo isso para eles? Aí a gente vai ler aqui um texto anterior que vai nos fazer perceber por que Jesus está descrevendo, tendo que explicar tintim por tintim o que ele vai fazer. Jesus não tinha obrigação de explicar para eles o que ele ia fazer, mas por que às vezes Deus tem que ficar explicando para nós qual é a sua obra, qual é o seu projeto? Por quê? Por que Deus faz isso? Olha no 10. E respondeu-lhe Jesus, quando ouviu isso, pois Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias. E depois disso, disse aos seus discípulos, vamos novamente para a Judeia. No 7, 8, disseram os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam nos apedrejar e voltas para lá? Agora, por que eu estou lendo isso? Jesus teve que explicar para ele, vou lá porque Lázaro está dormindo. Aí eles falam, se Lázaro está dormindo, não vamos, fica tranquilo, não precisa ir. Aí Jesus, não meu irmão, Lázaro está morto, Lázaro está morto, Lázaro está dormindo, eu estou indo lá, eu fiquei feliz que eu não estava lá, eu estou indo lá. E Jesus começa a ter que dar explicações da sua obra. Por quê? Porque antes estavam tendo uma conversa. Qual conversa? Rabi, mestre, a gente estava lá até agora, eles estavam doidos para apedrejar a gente, agora a gente vai voltar para lá. Isso me faz perceber que a alma tem um instinto. A gente está falando do instinto no conceito sendo espiritual ou não. Eles não sendo espirituais, o que eles começaram a fazer? Peraí, a gente estava lá fazendo a obra, mas eles queriam dar pedrada na gente. A gente está aqui, livre das pedradas dele, vamos voltar para lá fazer a obra para quê? Era o instinto de autoproteção que eles tinham, Pai Sul, Deus abençoe, que eles tinham sobre a sua vida. Paz, pastora Vanessa também, Deus abençoe. Eles tinham sobre a sua vida um instinto de autoproteção. Então às vezes, querido, quando Deus fala assim, vamos fazer tal coisa, na nossa alma vai começar a percorrer pensamentos de autoproteção, instintos. Assim, não, mas se eu for fazer isso, vai acontecer isso, se eu for falar isso, vai acontecer aquilo, e é melhor não mexer com isso não, porque, só que aí o que Deus é obrigado a fazer? Deus começa a falar, eu não quero que você faça isso por causa daquilo, eu não quero que você vá para lá por causa daquilo, eu não quero que você haja assim por causa disso, e Deus tem que ficar te tratando que nem criança, ficar te dando explicação, porque você fica tentando se proteger em vez de se lançar para fazer a obra, porque o seu instinto autoprotetivo fala mais alto. O instinto de autoproteção, ele tem um objetivo na vida do homem, está para proteger o homem mesmo, mas não é para nos proteger daquilo que Deus nos protege. Vou falar de novo, porque tem algumas pessoas que não entenderam. O instinto de autoproteção existe no homem para aquilo que o homem pode se proteger. O meu instinto de autoproteção, ele serve para que eu venha me proteger. Um exemplo, um instinto de autoproteção que Davi não teve. Nós lemos o texto de Samuel, quando Davi ele olha para Betseba, ele vê uma mulher que não é dele. Se ele tivesse instinto de autoproteção, ele ia se ligar, ele ia falar assim, eu vou morrer se eu olhar, tocar numa mulher que não é minha, porque a lei diz que eu devo morrer. Ele não quis se autoproteger. Esse é o instinto de autoproteção correto. Se eu cometer esse pecado, eu vou ir à morte. Então eu não devo cometê-lo. Eu não devo olhar para uma mulher que não é minha. Arão não teve instinto de autoproteção. Por que Arão não usou o seu instinto de autoproteção? Porque Arão viu que Deus levou Moisés, abriu o mar, viu que Moisés subiu no meio da nuvem, viu que Moisés andava com um homem, com Deus que se manifestava com raios e trovões, e ainda assim decidiu falar mal dele. Arão é louco. Arão não tinha desejo de se proteger, porque se ele tivesse, o próprio Deus vai dizer, meu irmão, quando tem um profeta em vosso meio, eu falo por visão, mas eu falo boca a boca, rosto no rosto. Aí Deus vai dizer, como que vocês ousaram falar dele? Como? Vocês não têm medo do que eu posso fazer com vocês? É isso que Deus está falando. Então o instinto de autoproteção, ele serve para ser usado desta forma, espiritualmente falando, através da palavra de Deus, que é guardada no meu coração. A minha alma
vai ter os seus instintos de se proteger embasado na palavra, não embasado nos meus medos. A minha proteção não pode ser embasada nos meus medos, tem que ser embasada na palavra. Tem que ser embasada na palavra. Então aqui os discípulos estão embasados no seu medo, estão com medo de pedrada. E querido, se você vai fazer a obra, você não pode ter medo de pedrada. Você não pode ter medo de pedrada. Estevão está lá pregando e eles estão se preparando para apedrejar Estevão. Eu não vejo Estevão falando assim: não, gente, fique em paz, eu não vou pregar mais não. Não, eu vi Estevão pregar até o final. E o texto vai dizer em Atos dos Apóstolos que eles rangiam o dente assim, ó, com ódio de Estevão, e apedrejaram Estevão. E Estevão só viu o céu abrir para ele porque ele não arregou para quem estava dando pedrada nele. Ele não arregou, ele não voltou atrás. Amém? O outro texto é 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis 19. 1 Reis 19 é um capítulo muito conhecido entre todos os irmãos, que vai falar de quando Jezabel, Elias libera uma palavra, dizendo: segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos e meio. Então, ali, por conta desta palavra, Jezabel levanta-se contra ele e diz: mata todos os profetas, inclusive Elias. E Elias foge para se esconder numa caverna. 1 Reis capítulo 19. Foge para se esconder numa caverna. E o que isso quer dizer? Por que ele se esconde numa caverna? Por causa do seu instinto. Eu estou falando de um homem que andava no redemoinho de vento. Eu estou falando de um homem que, quando ele mandou fazer um altar, ele molhou com água e disse: caia fogo do céu. Eu estou falando de um homem que conhecia Deus no seu particular. E esse homem que conhecia Deus no seu particular, a ponto de o que ele dizer, segundo a minha palavra, ele não falou assim: assim diz o Senhor, ele está dizendo: eu vou dizer algo, se Deus quiser assinar embaixo, mas eu tenho certeza que ele vai assinar. Eu vou dizer: segundo a minha palavra, não vai chover. Pronto, acabou. Eu quero ver chover. Só faltou ele dizer isso: eu quero ver chover. Se eu sou homem de Deus, não vai chover mais. E esse mesmo homem, por conta dos seus instintos de autoproteção, se escondeu. É por isso que Deus pergunta para ele: tu está fazendo o que aí? Está tentando se proteger do quê? É o mesmo homem que eu sempre usei até agora? Está se protegendo, está se escondendo do quê? Por que tu não vai lá e abre tua boca? Eu sou o último profeta. Meu irmão, tu não é o último. Tem outros tantos mil aí que eu estou usando. Por que você está tentando se proteger? Se eu tenho protegido eles, eu não vou proteger vocês? Eu não vou proteger você? Então o instinto de autoproteção dele não ia protegê-lo. O teu instinto de autoproteção, ele só te protege quando você tenta se proteger na palavra. Teus medos não te protegem. Elias, naquela caverna escondido, não ia resolver nada, porque ela ia continuar procurando ele, e naquele momento de ausência de fé, ela encontrasse ele naquela caverna, ele ia morrer. Ele ia morrer, porque Deus não atua por intermédio da covardia, e sim da ousadia. Outro texto, para nós continuarmos pensando, outro texto, é o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Olha a autoproteção. Mateus 26, 36, se eu não me engano, é o texto que Jesus está indo ao Getsemane, e ele vai dizer assim, que a minha alma, o que ele vai dizer? Minha alma, o atributo, está angustiada, porque angustiada até a morte. Aquela oração dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, não veio do Espírito. Não, Jesus é Deus, mas ele tinha uma alma também, e essa oração veio da alma dele, da alma se autoprotegendo. Passa de mim, eu não quero passar por isso, eu estou sentindo já o peso aqui, passa de mim. O que veio do Espírito é a autoproteção dele. Olha a autoproteção dele: mas todavia, que seja feita a tua vontade. Eu prefiro me proteger, não nos meus medos, mas na tua vontade.
Eu prefiro me proteger, não naquilo que eu acho que tem que ser feito, mas na tua vontade. Eu não quero fazer aqui do meu jeito, enfim, e me proteger fazendo as coisas do meu jeito. Eu quero me proteger na tua vontade, é a tua vontade que me protege. Um homem espiritual, ele é protegido na vontade de Deus. É por isso que em Deuteronômio 26 vai falar, do 26 ao 28 vai falar: se você me obedecer, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, eu vou dar bênção e tal. Aí vai dizer: mas se vós não escutais a minha palavra, aí já vira o negócio. Então a obediência, ele libera bênçãos, e a ausência de obediência, ele não libera maldição. Deus não está amaldiçoando ali, Deus está dando a paga da sua autoproteção. Você fala assim: se você quiser fazer as coisas do seu jeito, então você vai colher a consequência disso. Quem me ouve? Autoproteção. Outro exemplo bíblico. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Esse eu quero ler para os senhores, para as senhoras, na verdade. Lucas 22, 39. Olha o que vai dizer. Vai dizer assim: e saiu para o Monte das Oliveiras, como era de costume, e os seus discípulos também o seguiram. E quando ele chegou ao lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele se apartou deles em uma distância equivalente a um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, dizendo: Pai, se queres, aparta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, mas a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que fortalecia, e estando em agonia, aonde? No corpo só, na alma, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor veio tornar-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se de sua oração, veio até os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que dormes? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando ele ainda falava, eis que uma turba de gente que se chamava Judas, um dos 12, ia diante deles, e aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? E os que estavam em seu redor, vendo o que ia suceder, disseram-lhe: olá, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha direita. Mas Jesus, respondendo, lhe disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus lhe disse: príncipe dos sacerdotes e capitões da guarda do templo, aos anciões que tinham vindo contra ele, contra o ladrão saístes com espadas e paus, enquanto todos os dias estavam convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora, e a hora das potestades das trevas. Então prenderam-o e levaram-no e trouxeram para o interior da casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Por que Pedro seguia de longe? Eu começo do final para o começo. Por que Pedro seguia de longe? Porque Pedro, na sua alma, queria se proteger. Tem gente que segue de longe porque quer se proteger, segue Jesus de longe por um instinto na alma de autoproteção. É um James crente, não consegue ser um crente verdadeiro diante de Deus. Ele não consegue estar compromissado com a obra de Deus, com Deus, porque ele é um espião. Ele serve Jesus de longe. Se eu pôr a mão na obra, eu vou sofrer retaliação. Se conserta que a retaliação não vem. E se vir, você tem alguém para te proteger. Não é a tua caverna que te protege, a tua alma, a caverna da tua alma não te protege. Quem te protege é quem te chamou. Outra coisa, Jesus foi orar. Na oração de Jesus, a sua alma estava agoniada,
estava angustiada. Pai do Senhor, irmã missionária Cláudia Oliveira, paz. A sua alma estava angustiada, mas olhe para cá, olhe para cá. Jesus orando e Deus mandou um anjo. Não foi para fortalecer seu corpo, não foi para fortalecer seu espírito, porque ele disse, na verdade, orai, vigiai, porque o espírito e a carne a fraca. Então ele está dizendo já duas coisas. Ele está dizendo, a carne já tem que fazer, e o espírito. Então quem que o anjo veio fortalecer? A alma, porque a carne ela sempre será fraca. Ah não, se eu me fortalecer no espírito, a minha carne é forte. Tua carne sempre será fraca. Só que não é a alma que milita contra o espírito, é a carne. Então o anjo vem para fortalecer a alma, porque quem estava em agonia, quem estava chorando com o instinto de se proteger? A alma. Aí Deus manda um anjo dizendo assim, aguenta firme, só porque você aceitou. O anjo vem depois que ele diz, não seja a minha vontade, seja a tua. O anjo vem para fortalecer ele em qual vontade? Que pegou. O anjo nunca vai vir, Deus não vai te dar força para viver a tua vontade. Ah Deus, eu preciso fazer isso, me dá força. Deus não vai te dar. Deus te dá força quando você diz, não é a minha vontade, não é o meu desejo de me proteger, é a tua vontade, seja feita a tua vontade, é o teu querer. Aí enquanto você está lá dizendo, eu vou ficar nessa vontade, mas eu não sei há quanto tempo, aí Deus fala, o tempo que for necessário, porque eu estou enviando um anjo aí para te fortalecer. Quem está aí? O tempo que você tiver que aguentar aí, fazendo a minha vontade, eu disse, não, então fica aí, vivendo não, eu vou mandar vou mandar um anjo para te fortalecer. Você vai aguentar no meio dessa dificuldade, dizendo, eu vou ficar na tua vontade até o final. Tá, já corrigido, não tem problema. Vou ficar na tua vontade até o final. Vou ficar na tua vontade até o final. Então Deus envia um anjo para fortalecer. Hoje o negócio está sério, batalha espiritual. Sério. O outro texto que nós vamos aprender é o texto de Lucas, já lemos 22, 39, né? Lucas 21, do 19 ao 17. Ainda em Lucas 21, olha aqui, na vossa paciência ganhareis as vossas almas, mas quando virdes em Jerusalém cercada de acampamentos, então sabei que a sua destruição será próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, os que estiverem no centro da cidade retiram-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são os dias de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias, porque haverá um grande aperto sobre a terra e ira sobre este povo, que povo? Judeu, e cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo sobre o Messias islâmico que vai vir, mas só que ele deixa uma palavra para a alma deles. Qual a palavra? Agora não é hora de ter medo, só que quando ele vir, se protejam. Então, trazendo para nós não estaremos aqui. Vou falar de novo que você não pegou. Nós não estaremos aqui, nós estaremos ceando com Ele, mas trazendo para nós, não escatologicamente, mas esse princípio. Quando eu me protejo, quando eu devo ter medo, quando Deus fala, se esconde, quando Deus fala, foge daí,
Quando a palavra de Deus, quando a orientação de Deus é se proteja, se proteja. Por quê? Porque se você não se proteger, não pense que Ele vai colocar o seu peito como escudo, o seu braço forte como proteção para alguém desobediente, que Deus diz, se protege e você está se expondo. Quando Deus diz, não faz, siga a orientação de Deus, é isso que essa lição está dizendo para nós. Está dizendo para os judeus, quando vocês virem lá a cidade sendo cercada pela caravana do anticristo, se protejam, se protejam. Então, quando Deus disser a você, se proteja, querido. Quando Deus te der uma palavra, coisa do Ricardo está aí na frente. Aquela moça que você trouxe lá, do Ricardo. Está aí na frente. Amém? Então, voltando. Quando Deus te disser, se proteja, querido. Se proteja. Se proteja. Agora, quando Deus te disser, sai da caverna, faz o que tem que te fazer, fala o que tem que falar, não vai ter Jezabel do inferno que vai tocar em você. Quando Deus falar, sai da caverna, quando Deus falar, para de se esconder, mas quando Deus falar, fica aí, se esconde, porque é tempo de você se proteger, se resguardar, como foi dito para eles, foi dito. Provérbios 13:6. E aqui eu termino a leitura para a gente começar a pensar em algumas coisas juntos. Eu termino a leitura, a parte da leitura. Provérbios 13:6. Glória a Deus. Olha o que vai dizer: a justiça guarda aquele que anda em retidão e no seu caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Então, na sua alma, o indivíduo que anda ele está caminhando, o que guarda ele? Deus do alto dos céus libera uma palavra, essa seta aqui é a palavra, essa seta é a palavra. Quando Deus libera essa palavra, o texto vai dizer, olha o que o texto vai dizer, 13:6, a justiça guarda aquele que anda em retidão no seu caminho, mas a perversidade derruba o pecador. A palavra de Deus é a justiça, é a palavra. E essa palavra, ela é uma lâmpada para os pés, ilumina os pés, é uma lâmpada para os pés e para o caminho. Ela ilumina. Só que essa lâmpada, ela vem
cobre você. Essa luz, ela cobre você, porque ela é uma palavra. Uma palavra. E o texto está dizendo o seguinte: o texto está dizendo no 6, olha o 6, a justiça guarda. Então essa lâmpada que é a palavra, que ilumina os pés, ilumina o caminho, ela não serve só para você andar, ela não serve só para te proteger e te dar clareza ao seu caminho. Perdão, ela não serve só para dar clareza ao seu caminho, ela serve para te proteger. Ela te protege. É por isso que Jesus está aqui, o caminho dele, ó. O final do caminho dele é o quê? Qual que é o final do caminho dele? É o Gólgota. É o Gólgota. Caveira. É o Gólgota. O final do caminho de Jesus é o Gólgota. O final. Só que o caminho dele inteiro tentam matar ele. Só que ninguém consegue lançar a mão nele. É por isso que no texto que eu li eles vão dizer assim: para que vocês vieram com pau com espada? Eu não estava o tempo inteiro com vocês nunca conseguiram pôr a mão em mim? Vocês acham, é isso que Jesus está dizendo, vocês acham que agora vocês vão me bater com pau e espada? Deixa eu colar a orelha de volta. Eu estou indo porque eu quero. Vamos, faz o papel de vocês. Não é vocês que me prendem, sou eu que me entrego. Aleluia. Porque tem uma palavra que me protege. Se não fosse a hora. Por isso que ele vai dizer, quando ele está conversando com eles, vocês estão dormindo por quê? Quando ele vê Judas vem dar um beijo, ele fala assim: é chegada a hora está chegando. Então, ele sabia que tinha uma palavra que protegia ele. Então, olha a revelação, querido. Nós temos um Gólgota, nós temos um lugar onde a nossa vida vai concluir o seu propósito. Todos nós temos um dia em que a nossa vida vai concluir o seu propósito. Porque o propósito da nossa vida é cumprir o que a palavra disse sobre nós. Palavra. Então, quando eu sou chamado, eu tenho uma palavra. No final do meu chamado, eu estou vivendo a palavra. Então, até eu chegar aqui, a palavra que me chamou me protege. Para com isso. Até eu chegar no fim da minha história, do meu propósito, ninguém põe a mão em mim se eu estiver andando. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essa justiça que eu vim promover na terra através da palavra, ela me protege. É só eu continuar andando reto no meu propósito, andando reto na palavra, e aí ninguém toca em mim. Ninguém toca. Olha aqui: retidão no seu caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Derruba. O que é a perversidade? Quando um homem é perverso em seu caminho. Quando um homem é perverso em seu caminho, quando ele quer perverter. O que é perverter? A palavra perverter vem de corromper. Da onde vem a palavra corromper? A palavra corromper vem de corruptos. A palavra corruptos, corrompeu. A ferrugem, ela corrói, ela corrompe. Os vermes corrompem o corpo humano. Eles tiram do seu estado natural, e tirar do estado natural é adulterar o seu estado natural. Então, a corrupção, né? A perversidade, ela vem para adulterar o teu estado natural. Olha Adão, tomado de glória, a perversidade cometida tira a glória sobre ele. Que glória era essa? Era a luz da palavra de Deus dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, crescei, enchei a terra. Essa era a palavra do propósito que estava sobre Adão. Ninguém podia tirar dele. Esse propósito estava sobre a alma dele, mas os seus instintos de dominar sem Deus, os seus instintos de se autoproteger sem Deus. Porque ele quis se autoproteger sem Deus? Ele cozeu folha de figueira e achou que uma folha de figueira ia proteger ele de quem fez tudo, de quem fez a folha, de quem fez ele. Ele foi um tolo. O que protegia ele não ia ser uma folha de figueira, ia ser a palavra de Deus. Então ele quis se proteger de um Deus cujo qual ele não tinha como se proteger. O que protegia ele da serpente era o que? Era a palavra. Foi assim. O primeiro Adão falhou, mas o segundo não. O
primeiro Adão, a serpente veio e ele não tinha, nem Eva nem ele tinha uma palavra. Eles esqueceram daquilo que estava protegendo eles. Já o segundo no deserto, com fome, fraco, quando a serpente vem, Satanás vem, ele tem uma palavra. Ele está dizendo assim: eu tenho uma palavra para você. Essa palavra está me protegendo. Você não pode me tocar ainda que você queira. Você não pode me destruir ainda que você queira. Então a palavra que te chamou, ela te protege. Então eu não preciso ficar com meus instintos de autoproteção, tentando fazer coisas para me proteger, tentando viver uma vida de proteção, tentando fazer planos para que eu venha me proteger. A Bíblia vai dizer em Provérbios: o coração do homem faz planos, mas é na boca de Deus que vem a resposta. Então essa aula de hoje é para nos trazer esse entendimento. Ainda que Deus nos deu um instinto, esse instinto ele só serve para se proteger como Jesus se protegeu. Jesus se protegeu no começo e no final, no deserto e no Getsemane, do mesmo jeito, com uma palavra: eu vim cumprir a tua vontade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Eu vim cumprir a vontade dele. Como homem, Satanás me tentou no começo, no deserto, me tentou no fim, e o que protegeu foi a palavra. O que te protege, a tua autoproteção vem da palavra. Vem da palavra. O que protege a tua família é a palavra, é viver a palavra, é cumprir a palavra. Ah, mas eu oro 48 horas por dia. Se você não vive a palavra que você ouve, se você não vive a palavra que você lê, você pode orar 6 meses dentro de um dia. Ou seja, fazer o impossível, né? Orar um ano inteiro dentro de 24 horas. Você pode orar 28 horas por dia. Por dia. O dia tem 24, você vai orar até 4 a mais do que no dia. Mas não vai te proteger, porque o que te protege é a obediência. O que te protege é a obediência. A autoproteção verdadeira é viver em obediência. A verdadeira, essa é a lição do homem espiritual. O homem espiritual, ele obedece. Ele obedece. O homem espiritual, ele obedece. Obediência é o cumprimento do instinto da autoproteção. Então, quem obedece a Deus, obedece a quem Deus levantou. Quem obedece a Deus é submisso. Por isso que Hebreus vai dizer: sujeitai-vos aos vossos pastores. Se você quer se proteger, você se sujeite, obedeça. Romanos 3 vai dizer: sujeitai-vos à autoridade. Toda a autoridade é instituída por Deus. Quando tiver algo instituído por Deus, permitido por Deus, quando Deus disser que a voz dele está na boca de um governante, então obedeça, a não ser que aquela ordem contrarie uma ordem da palavra. Tirando isso, querido, obedeça. A não ser que aquela ordem contrarie um posicionamento de igreja. Tirando isso, querido, obedeça. Por quê? Porque isso te protege. A obediência te protege. Fazer o bem te protege. Plantar o bem te protege. Obediência. Então o nosso instinto da nossa alma tende a se autoproteger, mas não tem outra forma de se proteger, querido. É obedecendo. É obedecendo. A única forma de nos protegermos e sermos protegidos, guardados por Deus, é obedecendo. É obedecendo. Que esta aula fique no nosso coração. Que nosso coração se alegre pelo desejo de se proteger, mas não pelos nossos medos. Só tem 2 coisas, vou colocar de verde aqui. Só tem 2 coisas que nos levam a tentar nos proteger: o medo e a obediência. O que nos está nos levando a agir? É o medo ou a obediência? Eu estou agindo assim por conta de quê? Por conta do medo ou por conta da obediência? Ah, eu não vou fazer mais aquilo por medo ou por obediência? Não vou beber mais aquilo por medo ou por obediência? Não vou mais para tal lugar por medo ou por obediência? Se for por medo, sua alma está sendo guiada pela carne, pelos seus sentimentos, do seu pensamento e do seu coração. Não é pelo Espírito. O Espírito, ele obedece. Deixa eu te falar, a tua mente é um véu, teu coração é um véu. Amém ou não amém?
Agora eu vou perguntar: Adão sabia por que ele não devia comer do fruto? Sabia? O que era morte para Adão? Adão sabia o que era morte? Não. Vou perguntar outra. Vamos lá. O povo sabia para onde estava indo quando saiu do Egito? O povo sabia o que ia acontecer no mar quando eles passassem? Sabia? Jesus, Pedro sabia. Ele entendeu, ele sabia por que ele tinha que guardar a espada, ele sabia. Ele entendeu ali o que Jesus estava fazendo. Algum deles entendeu? Algum deles entendeu a missão de Jesus antes de Jesus voltar? Obediência, você não tem que entender. Obediência é algo que você tem no espírito, ou você tem no instinto da tua alma, o instinto de se proteger obedecendo, ou você não tem. Gente que quer entender para obedecer, ele não quer obedecer, ele quer fazer a sua vontade. Eu preciso entender, aí se eu concordar eu obedeço, se eu não concordar eu não obedeço. Você não é obediente. Você não é obediente. Você é obediente a você. Se a sua mente e o seu coração estiver de acordo, você obedece. Mas nenhum deles entendeu. Nenhum deles entendeu. Por isso que a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 3 que Deus se ira contra Moisés. Deus fala: Moisés, vai lá. E Moisés: mas eu sou gago, mas vou mandar Arão, mas eu sei o que lá. Aí ele fala: mas eu vou fazer assim. Aí ele: meu Deus do céu, será que Arão, o teu irmão, não é levita, ele não pode falar por você? Deus pede a paciência com Moisés, porque Deus está falando: não quero saber, eu não quero que você entenda, eu quero que você vá. Eu não importo se você entende, se você tem medo, eu não estou preocupado com isso, eu vou te proteger, vai. É isso que Deus falou para Moisés: vai. Eu não te dei sinais, te dei um cajado, vai. Só que a gente fica querendo entender: por que, Senhor, eu não posso fazer isso? Deus fala: não pode. Aí você fala: mas por que não pode? Porque tem acontecido isso. E Deus está falando: não, para de querer entender, só obedece. A obediência te protege. Quando você está obedecendo, Deus está colocando uma glória sobre você. Quando? Pergunta para mim assim: quando que eu entendo? Não pergunta com força. Quando que eu entendo? Quando você continuar andando. Porque a Bíblia vai dizer, Salmo 109, versículo 119, se eu não me engano: lâmpada para os meus, luz. Então você vai entender os seus passos, você vai saber aonde você está pisando. Quando você andar na palavra, eu sei onde eu estou pisando. E aí, enquanto você anda, a lâmpada está na onde? Ela pegou. A lâmpada está nos teus olhos, não está. A lâmpada está nos teus pés. Se você ficar parado, só vai iluminar onde você está. Aí você vai ficar perguntando, Deus falando: vai. E você falando: para onde? Aí Deus está falando: anda que vai iluminar. Com isso. A palavra está contigo. A palavra está sobre você. Anda que ela vai clarear as coisas para você. Meu Deus, estou sentindo a graça dele aqui. Anda, quando você anda, as coisas vão clareando. Aí você vai falar: meu Deus, agora está fazendo sentido. Agora tudo faz sentido. Às vezes um não ou um sim, não sei porque Deus está batendo nessas teclas no meu coração. Às vezes um não, um sim, Deus fala algo dizendo assim: não. Aí você fala: por que não? Aí Deus falando: fica andando nesse não. Lá na frente você vai falar: meu Deus, se eu tivesse feito a minha vontade, Deus não tinha feito a obra que era necessária. Mas como eu vivia dele, imagina se Jesus fala: todavia seja feita a tua vontade. Em vez de ele falar isso, ele fala assim: Senhor, passa de mim esse cálice. E Deus falasse assim: amém, filho, eu vou procurar um outro anjo para enviar. E Jesus não morresse, só que só o sangue dele ia pagar o preço. Segundo Levíticos capítulo 25, versículo 25, só o sangue do nosso primogênito, irmão mais velho, podia pagar o preço. Aí sabe o que ia acontecer? Eu e você estaríamos eternamente condenados, porque alguém decidiu viver a sua vontade. Então, a vontade de Deus
É a palavra dele para a tua vida e ela te protege. Anda, que ela clareia o teu passo. Anda, que ela clareia o teu caminho. E o dia que alguém tocar em você, não vai ser porque alguém tocou. Vai ser porque você vai falar assim: eu sabia que esse dia ia chegar. Toma, faz o que precisa ser feito, porque eu nasci para esse propósito. Quem está aí? Aleluia. Quem anda protegido pela palavra nunca será tocado por ninguém, porque só a palavra pode te ferir. Só a palavra, só a palavra pode te tocar. Só a palavra pode te tocar. Ninguém te toca. Ninguém. Você se entrega. Você deixa acontecer. A pessoa pensa que te humilhou. Ela não te humilhou. Ela não te humilhou. Você fala assim: vai, fala mais, xinga mais. Eu nasci para isso. Para que enquanto você me humilha, Deus está me exaltando. Aleluia. Eu estou aqui para obedecer Ele. Se para obedecer Ele for para ser humilhado, humilhada, eu vou ser humilhado. Eu vou ser humilhado. Aos olhos de alguém, você está sendo humilhado. Mas no mundo espiritual, Satanás está lançando diversas flechas e tem um domo poderoso assim, um toldo de glória sobre você. E o demônio dizendo assim: desgraça. Desculpa a expressão da palavra, mas é o que ele fala, porque ele não tem graça. Ele não tem. Ele vai falar assim: ô graça que eu perdi, porque agora nem as minhas armas têm poder mais. Aleluia. Porque a palavra dele sempre vai ser mais forte. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus no deserto, e ele fala: transforma essa pedra em pão. E Jesus entrou no domo dele de proteção da palavra, a palavra protegendo ele, como diz ali, um homem reto em seus caminhos, a palavra protegendo ele. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Aí a flecha, Jesus não lançou flecha nenhuma nele, porque a palavra, ela é um escudo, e broquel, como vai dizer Davi, é um escudo. Aí a seta de Satanás bateu assim na palavra e voltou no olho dele e disse: Deus, eu tenho que lançar outra. Meu Deus. Ele disse: eu vou ir mais fundo. Lança-te daqui. Ele: está escrito lá, tem uma palavra. Aí ele quis usar a palavra que protegia Jesus. Olha a revelação. Ele quis usar a palavra, dar a ordem aos anjos ao teu respeito. A palavra te protege. Usa ela, usa essa palavra que te protege. Aí ele diz assim: essa palavra me protege para me obedecer ele. Não tento ele. Aleluia. Quem está aí? Essa palavra me protege para me obedecer ele. Eu não tento ele. Está escrito lá também: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma seta que ele lança, esbarra no escudo da palavra e vai na cara dele assim. Ele fala: meu Deus do céu, não aguento mais atacar esse homem. E se esse homem, ele nem me ataca, ele só continua na palavra. Aleluia. Tem vezes que você não precisa falar nada. Deus vai dizer assim: eu não aguento, o Satanás vai dizer: eu não aguento mais atacar essa pessoa não revida, essa pessoa não fala nada, só ela fica na palavra. E a seta vai voltando na cara do diabo assim, ó. E ele fala: eu vou jogar com mais força, joga na cara dele. Eu vou jogar com mais força ainda, volta na cara dele, porque a palavra te protege. A palavra te protege. A retidão dos teus caminhos. Que essa palavra fique em nosso coração. Que nós venhamos aprender a sermos protegidos. 119, versículo 105. Perdão, pastora, obrigado por me lembrar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra. É a tua palavra. É a tua palavra. É a palavra de Deus que me protege, que te protege. É a palavra de Deus, a sua maior autoproteção. A sua maior autoproteção é a palavra de Deus. É tudo que você precisa para se proteger. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Que esse ensinamento fique no nosso coração. Eis aqui o rascunho. Quero encerrar com esse texto. Esse texto para a nossa vida: a justiça guarda aquele que anda em retidão no seu caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Então, ande em retidão, ande reto,
Seja um homem reto, seja uma mulher reta, a justiça de Deus ela está aí para lhe proteger. Amém?